dia em que a seleção do Catar ajudou a derrubar o técnico do Fluminense. A seleção anfitriã da Copa do Mundo neste ano já fez pré-temporada contra times brasileiros, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em agosto de 1998, o Catar jogou contra 5 times grandes, conseguiu 2 empates e complicou ainda mais a situação do técnico do Fluminense, que acabou demitido 2 dias depois. Na ocasião, a seleção catarí veio ao Brasil para disputar 8 partidas, entre amistosos e jogos-treino. Perdeu de Corinthians, Juventus SP, Palmeiras e São Paulo na capital paulista, mas no Rio de Janeiro foi muito melhor. Perdeu do Olaria, mas venceu o Madureira e empatou 2 jogos contra reservas, um contra o Flamengo, em uma preliminar disputada no Maracanã, e outro contra o Fluminense, nas Laranjeiras. Os amistosos foram mais ou menos esquecidos até por quem fez gol contra o Catar. Já o Fluminense vivia a pior fase de sua história naquele ano. Era o lanterna da Série B e estava prestes a ser rebaixado a C, o que aconteceria 5 semanas depois. No meio do turbilhão, teve uma semana livre e recebeu o Catar nas Laranjeiras para um jogo-treino. O time era comandado por Deley, ex-meio-campista que é ídolo e campeão brasileiro com o Flu em 1984. O empate por 1-1 complicou ainda mais a situação do comandante. O tricolor usou quase que exclusivamente reservas no encontro, o que não era problema para aquele elenco. Composto por nada menos do que 57 jogadores, o Flu ainda tentava reforços por empréstimos para a reta final da Série B. A escalação do Fluminense contra o Catar tinha Ailton Cruz, Roberto Brum, César, Miguel Acosta e Jorge Luiz, Emerson, Estigarribia, Bruno Reis, Júlio César, Claudinho, Márcio e Gil Baiano, Vantuir, Castro e Magno Alves, Marco Brito. Só 2 destes jogadores entraram em campo de novo 7 dias depois, desta vez em um jogo oficial da Série B, contra o Joinville, Roberto Brum e Magno Alves. Foi um período muito difícil de contratações, disse Sérgio Trigo, escritor e pesquisador da história do Fluminense. O clube não tinha credibilidade no mercado, contratar era difícil. Quando o clube não está pagando salários, ninguém quer ir para lá, e este foi um problema muito sério que o Fluminense viveu naquela época. As coisas não andaram como deveria, afirma, referindo-se ao rebaixamento à 3ª divisão. Deley foi demitido 2 dias depois. O Fluminense empatou com o Catar no sábado, e Deley foi demitido na segunda-feira. O clube não deu uma justificativa clara, mas nem precisava. O time era o último da Série B, com 3 pontos em 5 jogos. O sucessor foi Sérgio Cosme, que ainda conseguiu 2 vitórias, mas não conseguiu impedir a queda. Em papo com o All Sport, Deley explicou que a demissão foi devido a uma fase do time, que até vinha jogando bem, mas não vencia. Os jornais da época noticiaram que o Flu decidiu trocar de técnicos também para tentar preservar a imagem do ídolo. Fato é que só empatar com a seleção catarí não melhorou a situação. Foi a pior fase da história do Fluminense. Um momento muito complicado, conturbado, com uma mudança de perfil, recordou Trigo. O clube vinha de uma época muito vitoriosa nos anos 1980, mas depois gastou muito para manter alguns jogadores e começou a se endividar. Nos anos 90 o perfil já era outro. Um clube muito endividado, com atraso de salários, comparou. Catar tinha técnico brasileiro. O técnico do Catar na época era o brasileiro Luiz Gonzaga Miloli. Na visão dele, aqueles amistosos serviram principalmente para a técnica do jogador brasileiro. Chegou lá,